Carioca que já realizou a cobertura de grandes eventos nacionais e internacionais. Já atuou em diversas funções na TV, mas agora tem como missão realizar uma grande cobertura das Olimpíadas de 2016, que vai acontecer aqui na cidade do Rio de Janeiro. A nossa entrevista de hoje é com Paulo César Vasconcelos, o PC. Como surgiu seu interesse pelo jornalismo e pelo esporte? Bom, meu interesse pelo jornalismo, ele começou lá atrás, eu diria, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E eu acho que esse é um sentimento que move qualquer um que queira exercer essa atividade profissional. Aliado, combinado com essa curiosidade, veio também sempre muito interesse pela leitura. Eu era, por exemplo, fissurado em ficar lendo dicionário para ficar descobrindo o significado de algumas palavras. E aí chegar no meio da roda dos amigos, todos ainda recém entrando na adolescência, ou até na pré-adolescência, e falar umas palavras que eu sabia que ninguém saberia o significado. E essa combinação de curiosidade, apreço pela leitura, me empurrou para... E também um interesse muito grande em escrever, eu sempre gostei muito de escrever, me empurrou para o jornalismo. O esporte foi surgindo por acaso. Quando eu comecei no jornalismo, eu não entrei pelo esporte, eu entrei fazendo rádio escuta, fazendo cobertura de crime, essas coisas, e aí teve uma hora que o esporte entrou na minha carreira e aí ficou em definitivo. Agora você falou do seu interesse pela leitura. Quem você cresceu lendo ou ouvindo? Eu tenho um envolvimento com a leitura assim, muito acentuado. No caso da literatura, eu sou de um tempo, eu estou com 57 anos, em que os professores de português recomendavam livros de Machado de Assis, Zé de Alencar, e eu especialmente me apaixonei pelo Machado de Assis. Além disso, eu ainda jovem gostava de ler o Armando Nogueira, o Zé Inácio Werneck, o João Saldanha, o Nelson Rodrigues. Ao mesmo tempo eu gostava de ler o Carlos Castelo Branco, que era colunista de política do Jornal do Brasil. Durante anos e anos ele teve uma coluna na página 2 do Jornal do Brasil, e era uma leitura diversificada, porque eu gostava de ler também o Tristão de Ataíde, Gustavo Corsão, o Vilas Boas Correia. Então foram jornalistas e escritores que foram, digamos, me influenciando e despertando cada vez mais o interesse pelo ler, pelo escrever e depois por exercer essa profissão. Você começou no jornal Luta Democrática e logo começou a escrever uma coluna sobre ciclismo. Isso. Por que ciclismo? É o seu esporte preferido? Não, foi porque surgiu e aí tinha umas competições, o jornal queria investir muito nessa modalidade esportiva, porque era um nicho que estava surgindo ali. Eu cobria provas de ciclismo aos domingos, 8 horas da manhã, no Ceasa de Irajá. E aí eu fui e propus também que ao longo da semana a gente tivesse uma coluna ali no próprio jornal para poder falar para aquela comunidade especificamente, né? Quer dizer, foi um casamento de ideias aí. E foi legal, foi uma experiência, porque você escrever uma coluna significa que você tem que apurar e ligar para as pessoas. Naquela época não tinha, eu estou falando de 1976, 77, você não tinha celular, então era pelo telefone mesmo, ir atrás da notícia. Foi uma experiência que foi ajudando a minha formação, né? E como é que foi essa transição do impresso para a TV? E levou um tempo, porque na verdade depois da luta democrática eu saí e fui trabalhar na Rádio Nacional. O Zé Carlos Araújo tinha saído da Rádio Globo, ele, o Washington Rodrigues, o Denis Menezes, o Vitorino Vieira, o José Jorge, eles tinham o Luiz Mendes, eles estavam na Rádio Nacional e eu passei a fazer coordenação dos programas esportivos da Rádio Nacional. Depois da Rádio Nacional, ainda fui para a Última Hora, depois da Última Hora eu fui para o Globo, do Globo fui para o Jornal do Brasil, e aí sim eu comecei a comentar jogos em 1995, na final do Campeonato Brasileiro, entre Botafogo e Santos, a convite do José Trajano, à época diretor da ESPN Brasil. Aí sim eu entrei na televisão como comentarista, né? Mas teve um longo período de convivência com o jornalismo impresso. Mas antes disso, em 82, a Copa de 82 foi um marco na sua carreira? Foi, eu era muito jovem, já estava no Globo acho que há uns 2 anos. Me coube cobrir a seleção da Alemanha, que foi vice-campeã, né? Perdeu a final para a Itália.
E foi muito estimulante e também um ensinamento muito interessante assim que eu procuro passar para as outras pessoas. Porque num domingo eu estava no Vicente Caldeirão fazendo a final entre Alemanha e Itália e no outro domingo, após voltar ao Brasil, eu estava na Rua Bariri fazendo Madureira e Olaria. E eu acho que isso, às vezes, as pessoas não têm essa percepção. Tanto aquela final da Copa que eu participei e que eu ali trabalhei, me empenhei em coisa e tal, quanto aquele jogo no domingo seguinte, são importantes. Você tem sempre que mostrar a sua disposição e a sua capacidade de descobrir coisas interessantes, independentemente do evento que você esteja cobrindo. E isso eu comecei a aprender já naquela época, né? E como surgiu seu interesse em ser comentarista? E como é que você vê essa crítica, por exemplo, que alguns jogadores fazem, que os comentaristas não foram jogadores, ou seja, não podem estar falando sobre futebol porque não presenciou na pele? Não, o interesse, na verdade, foi determinado por um convite do José Trajano, um velho amigo que me convidou para comentar um Botafogo e Santos no Rio. E aí, a partir dali, eu comecei a desenvolver essa atividade. Essa crítica eu acho que é um pouco corporativista. Eu acho que tem ex-jogadores que são absolutamente capazes de falar sobre o jogo jogado e vão trazer uma visão técnica, vão perceber coisas que talvez um jornalista não consiga perceber. Eu não tenho a pretensão de me transformar num catedrático de tática, um professor. Agora, eu acho que o casamento pode ser muito interessante, porque o jornalista, especialmente o jornalista quando é preocupado em olhar a alma, o sentimento que envolve uma partida de futebol, ele pode trazer essa visão dele. Então, fica um casamento ali e há espaço tanto para um quanto para outro. O que não há espaço é para o jogador que comenta mal e para o jornalista que comenta mal. Associar a possibilidade de você falar alguma coisa só se você tiver vivido aquela coisa, é como você chegar para alguém e chegar e dizer assim, você não pode dizer que esse prato é bom, você não é cozinheiro. Só um cozinheiro é capaz de dizer se esse tempero está bom ou não. E não é assim que as coisas funcionam. Então, há espaço para todos, mas especialmente há espaço para quem tem talento e sabe desenvolver esse talento de uma maneira que determine e provoque atenção em quem está ouvindo. Agora, todo brasileiro é meio técnico de futebol, né? E as críticas que em 82, por exemplo, estavam nas ruas, agora estão nos blogs, nas redes sociais. Como é que você vê isso e como você absorve esses blogs? Me preocupa um pouco a irresponsabilidade. Eu acho que o jornalismo ele tem que ter uma obsessão em ser preciso. O maior patrimônio que um jornalista pode ter é a credibilidade. O maior patrimônio dele não é um apartamento de frente para o mar ou um carro, não, é do ano importado, o último tipo. O maior patrimônio dele é a credibilidade. E para ele ter credibilidade, ele tem que ser muito preocupado com a exatidão, com a honestidade, com a precisão na hora de apurar. Às vezes eu vejo atitudes muito irresponsáveis, porque a pessoa tem um blog e acha que assassinar reputações é o melhor caminho para fazer um bom jornalismo. Isso não é bom jornalismo, isso é mau jornalismo. Me preocupa exatamente o descompromisso com a precisão, o descompromisso com a honestidade, o descompromisso com a seriedade. Pessoas que estão trilhando por esse caminho, e existem algumas que estão fazendo isso, elas podem ganhar uma notoriedade por um tempo, mas certamente mais adiante ninguém se lembrará delas. Você acha que o jornalista assumir o time mexe na credibilidade? Acho que naqueles tempos em que o Saldanha dizia ser Botafogo, o Nelson o Fluminense, o José Maria Escassa Flamengo, o Armando Botafogo, eram outros tempos. Hoje você, lamentavelmente, tem uma patrulha em que se associa a sua preferência clubística ao seu comentário. Eu acho isso muito ruim, porque a gente não pode ficar fazendo esses links, que a taxa de compreensão das pessoas está muito baixa. E as pessoas gostam de rotular os outros. E você, como jornalista, não pode ser rotulado. E tem uma coisa muito curiosa, né? No jornalismo esportivo, como ele mexe com paixão, todo mundo quer saber o teu time. Mas do jornalista político, ninguém quer saber em quem ele vota para presidente, né? E porque se souber, vai também começar a querer fazer um link entre o que ele escreve e o voto. Então, acho que é melhor você preservar esse tipo de manifestação exatamente para não passar por nenhuma situação que pode ser desagradável.
Você falou desse radicalismo. Como é que você vê esses casos recentes de preconceito, principalmente no futebol? Eu acho que tem um detalhe aí, em que é o seguinte, o futebol tem uma visibilidade muito grande, mas a gente tem que tomar um cuidado para não parecer que é só no futebol que há preconceito. Há preconceito na sociedade brasileira. A sociedade brasileira, inclusive, sempre se relacionou de uma maneira meio conturbada com a questão do preconceito, porque ele sempre foi muito velado na sociedade brasileira, diferentemente do que acontece, por exemplo, na sociedade americana. Só me preocupa um pouco quando se dá a ideia, ou se pode passar a ideia, de que preconceito só existe no futebol. Não. O racismo faz parte da sociedade brasileira. A atitude do Aranha foi a atitude mais correta, na minha visão. Ele foi lá e denunciou. Agora, existe racismo todo dia. Existe o negro que entra num supermercado e, de repente, alguém fica mirando pelo fato dele ser negro, acha que ele pode fazer alguma coisa. Essas denúncias também têm que surgir. Acho que quando um episódio envolvendo o Aranha e um jogador do Santos, numa partida contra o Grêmio, toda essa importância traz à tona uma questão que a sociedade volta e meia não quer discutir, ou quando discute, o faz de maneira exacerbada para não se chegar a conclusão alguma. Agora, acho que é muito importante saber o seguinte, ressaltar o seguinte, não é no futebol que tem racismo, é na sociedade brasileira. Não vamos transformar o futebol em algo à parte da sociedade brasileira e dizer assim, no futebol tem isso, no futebol tem aquilo. Não, queremos combater o racismo? Não vamos combater só no futebol, vamos combater na sociedade brasileira, porque esse é um problema da sociedade brasileira. Como é que foi cobrir uma Copa em casa e qual a expectativa para as Olimpíadas de 2016? Eu acho que a Copa realizada no Brasil, o saldo dela foi altamente favorável. Entre o que se esperava e o que aconteceu, acho que o Brasil saiu ganhando. E acho que tem várias lições a serem aproveitadas aí. Porque também temos que parar um pouco com essa mania de achar que no Brasil só tem pilantra, que no Brasil nada vai dar certo, que no Brasil nada presta. Dentro da sociedade brasileira você tem pessoas que são sérias, querem trabalhar, e tem outras que não querem. Aos poucos, essa sociedade que está ainda em evolução e em definição, vai sabendo separar o joio do trigo. A emoção foi indescritível ver a festa que teve nas ruas e acho que a Olimpíada, que é um evento diferente de Copa do Mundo, as pessoas colocam no mesmo pote, mas são coisas muito distintas. Uma vai ser um evento de uma cidade, que é óbvio, terá eco por todo o Brasil. O outro é um evento nacional e que aí tem uma visibilidade muito maior. Mas acho que são momentos do nosso crescimento importantes. A gente aprendeu muito com a Copa e vai aprender mais ainda com as Olimpíadas, e especialmente nessa questão das cidades, né? É sair do evento esportivo e olhar para a cidade que a gente vive, para a maneira como a gente recebe pessoas, para a maneira como a gente se relaciona. A expectativa, pelo menos, como profissional do Sport TV, é a melhor possível. E quais são os esportes que você acha que o Brasil vai se destacar? Tem chance de trazer medalha? Boa pergunta. Trazer não, né? Ficar com a medalha aqui. Eu não sei, acho que o vôlei, que nas suas diversas modalidades, tanto quadra quanto praia, natação é um esporte que o Brasil tem conseguido se sair bem, o atletismo, acho que alguns atletas, pelo fato de estarem atuando no seu próprio país, isso pode dar a eles mais força, o futebol na sua busca pela tão sonhada medalha de ouro olímpica, acho que o Brasil pode ter um desempenho comparativo a outras Olimpíadas um pouco melhor, mas eu não estou com a expectativa de que o Brasil vai sair das Olimpíadas como uma potência olímpica. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar cada vez mais claro. Nós ainda estamos distantes de ser uma potência olímpica, embora o país tenha potencial para médio e longo prazo crescer esportivamente, mas isso ainda está muito distante de se chegar. Agora, na Copa, você acreditava que o Brasil poderia ser campeão ou você já achava que o futebol estava realmente defasado com o restante? Não, eu não achava que o Brasil, por jogar em casa, teria condições de conquistar o título. Não esperava que o Brasil fosse eliminado da maneira que foi, da Copa do Mundo. Isso ninguém esperava, né? Exatamente. Agora, que havia seleções superiores à seleção brasileira, isso não há dúvida. Às vezes a gente cai no conto da Copa das Confederações, né? A gente tem caído nesse conto em 2005, 2009 e caímos em 2013. O que é esse conto? Esse conto é ganhar a Copa das Confederações e achar que está tudo pronto. Em qualquer tipo de trabalho, você tem que ter um inconformismo, você tem que ter uma inquietação. Você sempre tem que achar que aquela obra ainda pode ter algum acréscimo. Se Leonardo da Vinci fosse vivo, eu aposto que na Mona Lisa ele ia olhar e ia fazer alguma coisinha ali, deixar o cabelo mais escuro, aquele sorriso menos enigmático ou mais escancarado. Eu acho que o nosso erro foi achar que jogando em casa e tendo vencido a Copa das Confederações, a gente já estava muito bem. E
havia ali seleções superiores à nossa. A seleção da Alemanha era superior à nossa, a seleção da Argentina era superior à nossa, a seleção da Holanda era superior à nossa. A Espanha, que chegou aqui como uma seleção superior à nossa, tombou no meio do caminho. Mas, enfim, são coisas do futebol. Agora, o Brasil não era o favorito absoluto da Copa. Então, o fato do Brasil não ter ganho a Copa não me surpreendeu. O que surpreendeu, mas surpreendeu a todos, foi em 2 jogos você levar 10 gols. O Brasil, na verdade, no jogo com a Alemanha e com a Holanda, perdeu de 10-1. PC, para finalizar, como é que você vê o panorama do jornalismo esportivo e principalmente na TV? Eu acho que as pessoas precisam ter cada vez mais a preocupação em serem criteriosas, precisas e honestas. Jornalismo não é uma profissão para assassinar reputações, nem para louvar reputações. Não existe notícia boa, não existe notícia ruim. O que existe é notícia. E cabe sempre, quando ela aparece, você noticiar, mas tendo preocupações básicas de ouvir o outro lado, de ser preciso, de não deduzir, trazer os fatos, mostrar os fatos, e em cima desses fatos trabalhar. O jornalismo da televisão é um jornalismo que vive passando pelo aperfeiçoamento. É um exercício diário, é um compromisso de jornalismo ao vivo, que você tem que valorizar muito bem, porque quando você está ali dando aquela informação, você está falando para um número de pessoas cada vez maior. Tem um bom futuro aí? Tem, mas as pessoas que estão começando nessa atividade têm que ter essas bandeiras, esse segmento. Muitas vezes elas escapam disso e acabam se complicando, mas no geral, eu acho que a gente ainda tem muita coisa boa para fazer. Tá ótimo, muito obrigada, foi um prazer Obrigado, te conhecer e te entrevistar. entrevistar. Um prazer em conversar com todos vocês.